E aí, tudo bem? Nosso livro de hoje é para você que é fã de O Vento Levou e é apaixonado pela história da Scarlett O'Hara. Nossa conversa é sobre A Jornada de Ruth, de Donald McCraig. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. A Jornada de Ruth é o título do livro, mas o subtítulo já é assim: O Livro de Mamie, de O Vento Levou, de Margaret Mitchell. A história do livro é a seguinte: não é um livro escrito pela própria autora, mas foi autorizado pelos herdeiros dela, que este senhor, o Donald McCraig, escrevesse meio que uma prequela do universo de O Vento Levou. Mas eu achei muito fiel à história. Eu nunca li de verdade o livro e O Vento Levou. Pretendo lê-lo em momentos futuros aqui no canal, porque gostei muito do livro e já gostava demais do filme. A história de amor lá da Scarlett e do Red, da família O'Hara, as dificuldades da Guerra de Secessão. Quando eu contei pra minha mãe e pra minha avó que eu ia ler esse livro, de quem ele se tratava, elas ficaram: "Uau, é ela? Como é aquela fulana?" Se você não lembra da Mamie, eu acho que você não tá lembrando porque esse é um filme muito antigo e ele raramente passa na televisão, eu vou colocar aqui um trechinho rápido do filme da Scarlett com a Mamie. Mamie. Você foi corajosa tanto tempo, agora tem que continuar sendo forte. Pense no seu pai do jeito que era. Eu não consigo pensar no papai. Eu não penso em outra coisa senão naqueles $300. Não é bom pensar nisso, dona Scarlett, e ninguém tem todo esse dinheiro. Ninguém, a não ser Yankee aventureiro, tem tanto dinheiro agora. Red? Quem é? Um Yankee? Mamie, estou magra e pálida. Eu não tenho roupa. Vá lá no sótão, Mamie, e pegue a caixa de figurinos antigos da mamãe. Pra que quer os figurinos da dona Ellen? Pra fazer um vestido novo. Os figurinos da dona Ellen não enquanto eu estiver viva. Ora, que tolice, eles são meus agora. Eu vou pra Atlanta atrás de $300 e preciso ir vestida como uma rainha. E quem vai com você? Eu vou sozinha. É o que você tá pensando. Eu vou pra Atlanta com você. Vou com você e agora chega. Não vai não, Mamie querida. Não adianta tentar adoçar a dona Scarlett. Eu tô com você desde que botei a primeira fralda. Disse que vou pra Atlanta e vou mesmo. Agora que você lembra quem é a Mamie, já vamos começar a conversar. Na verdade, este livro é a história da Mamie, mas vou ser direto com você. Eles contam a história dela para contar a história da família da Scarlett. Porque as duas estão completamente atreladas, de acordo com esse livro. E conforme a família da Scarlett vai mudando de vida, a Mamie também muda. Ela tem um senso de serventia muito forte. Antes de começar o livro, já tem uma citação do livro da Margaret Mitchell que diz assim: uma velha enorme, com pequenos olhos, astutos de um elefante. Era uma negra retinta, africana pura, dedicada até a última gota de sangue aos O'Haras. Esteio de Ellen, desespero de suas 3 filhas, terror dos outros criados da casa. Então, lendo já este trecho, a gente já sabe que a Mamie, ela tem um status diferenciado na vida inteira dela. Isso desde o momento em que ela é encontrada pela senhora Solange Scarlett, que é uma mulher fantástica dentro da história. Eu não vou conseguir desenvolver várias ideias antes de contar o enredo, então já vou contar mais ou menos como é a história da Mamie. Tudo começa assim, começa na ilha de São Domingos, também conhecida como São Malo, que depois da Revolução e da vitória dos revolucionários vai se chamar Haiti. É isso mesmo. As primeiras 10 páginas do livro são meio difíceis da gente entender porque elas tratam de muita história. Fala da história de 2 famílias francesas, os Fournier e os Scarlett. E eles estudam uma forma de unir essas 2 famílias poderosas. A forma de unir 2 famílias num período um pouquinho mais antigo é através do casamento.
Então tem uma das filhas do Sr. Scarlett, que é a Solange Scarlett, uma mulher não muito bonita, mas que devido à sua inteligência e à sua compostura, chamava muita atenção, era extremamente inteligente. E de outro lado, um rapaz com certeza nada brilhante, que era o Augustin Scarlett. De dote para o casamento, a Solange recebe um fundo fiduciário e uma carta que está ligada a uma carta de crédito da França. É muito importante essa carta de crédito. Nesse momento, o código, eles estão vivendo na França o período napoleônico, ou seja, já existe o Código Civil Napoleônico, que é um instituto jurídico muito avançado. E isso é até falado no livro quando o status civil da Solange é colocado à prova, quando ela quer abrir uma conta num banco e utilizar os recursos do fundo fiduciário. Mas eu não quero tratar disso diretamente, eu quero que você tenha em mente que o livro ele é muito realista, existem muitos fatos históricos. Então, certo, a família recebeu dos Fournier, a nova família, né, os nubentes, receberam um latifúndio grande para a produção de algodão nas ilhas de Saint Malo. E aí foram para Saint Malo. Na França não sabiam que estava acontecendo uma revolução pelos negros para a tomada daquela ilha. E é claro, num momento de guerra existia morte, violência, eles estavam queimando os grandes latifúndios, destruindo a casa dos seus senhores e matando os brancos. Ou seja, quando eles chegaram lá, a fazenda que era para ser deles foi completamente destruída. E os sonhos da Solange naquele momento também, ela ficou desolada. Ela achou que ia chegar, ela vinha da França, ia chegar no Haiti e ia ser uma grande senhora, daquelas que recebe as pessoas em sua casa. Ela era uma francesa de, vamos dizer assim, puro sangue. Ela era quase aristocrata. E o Augustin Fournier, o marido dela, não era lá essas pessoas, não era um tipo de grande homem, ele não era nada corajoso. Ele entrou no exército, chegou a ser um capitão, não obteve muito sucesso. A Solange, sendo muito esperta, ficou triste durante um longo tempo. A única coisa que trouxe felicidade à vida dela foi um dia em que o Capitão Fournier saiu, trouxe essa menina que ele encontrou num barraco completamente ensanguentado, destruído, a família estava jogada. Ele puxou uns panos e encontrou essa menina lá, trouxe essa menina para sua casa e a garota, uma mocinha morena, de pele bem escura, de olhos, como descreve no livro, de inocência total, olhos de elefante, de quem nunca esquece, conquistaram o coração da senhora Fournier e ela voltou a ter uma vida meio que feliz. A garota virou meio que filha dela. Ela cuidava da menina, dava banho nela, vestia ela que nem bonequinha. Era uma paixão só. Então a senhora Fournier estava insatisfeita com aquela ilha do Haiti. As revoluções, as violências, a guerra a fez sair daquela ilha e ela foi para o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que era um estado que estava crescendo com o latifúndio, a venda, o comércio do algodão. Os escravos ainda eram somente pessoas negras que vinham importadas tanto da África ou eram compradas porque havia reprodução. Veja que nessa época o negro ainda é tratado como um animal e produto de troca e venda. Mas eu quero ser mais objetivo na história. A senhora Fournier, ainda casada com Augustin, e a Mamie, um dia ela está andando na rua, a Mamie é chamada de sacerdotisa, voodoo. Ah, ela é bruxa, nanana. Depois de um tempo a gente vai saber que isso é verdade, mas a senhora Fournier quer evitar isso. Eu vou chamar ela de Solange porque o sobrenome dela vai mudar muito durante a história. Então Solange, um dia, para evitar esses mexericos, porque ela é apaixonada pela menininha, vai batizá-la numa igreja católica e pede ao cara mais rico de Savannah para ser o padrinho dela. E ele aceita. Então a menina é batizada de Ruth. Então o nome da Mamie de verdade é Ruth. Mamie, na verdade, é um título. Quando você é uma negra, uma escrava, uma criada que cuida de crianças, você é chamada de Mamie e o seu nome. Então, Mamie Ruth. Certo. Solange e o Capitão Fournier. Um dia a Solange arranja uma confusão na cidade
e coloca a honra do Augustin em problema. E ele vai duelar com o Sr. Wesley Evans. Um dia, e nesse dia do duelo, o Augustin é morto por um tiro do Wesley. E o Wesley fica cuidando da senhora Fournier, que aí, depois de um ano de viúva, ela se casa com Wesley. Com Wesley, que era um cara riquíssimo, tinha muitos negócios em Savannah, ele constrói para ela a Casa Rosa e tem com ela 2 filhas. Durante a construção da Casa Rosa, já do meio para o final, a senhora Fournier, a Solange, já tem 2 filhas com Wesley. E um dia em que ele foi inspecionar a obra da construção da escada em espiral por um senhor chamado Theroux, um negro livre e muito inteligente, ele escorrega num pedaço de algodão e morre na sala da Casa Rosa. E ela é viúva pela 2ª vez. O Theroux, ela para as obras porque quem tinha dinheiro era o marido e ele não deixa grandes posses para ela. Então ela só tem o suficiente para sobreviver e não para finalizar a casa. Os homens que trabalham na casa vão ser mandados embora e um deles é o Theroux. O Theroux é o único e verdadeiro amor da vida da Mamie. Então um dia ela olha para a senhora, quando ele está indo embora, ela pede a Solange para ir embora. E o Theroux compra por $350 a Mamie da Solange. E na época, assim, tipo, $1 era muito dinheiro. $1 era um dia de trabalho de uma pessoa. Porque tudo eram centavos, tipo, 5 centavos, 45 centavos é muito dinheiro para as pessoas naquele tempo. No livro, eles falam isso e eu fiquei impressionado. Com a evolução do valor, foi se perdendo o poder de compra das coisas. Mas vamos continuar. Então a Mamie vai viver com o Theroux. Com ele ela tem uma filha, a Martine. E quando a Martine tem 5 anos, o Theroux se envolve num conflito político criado pela sua igreja presbiteriana, lá a qual ele fazia parte. E ele é preso e morto. A Ruth e a Martine não eram negras libertas, elas não eram livres. Elas simplesmente eram escravas do Theroux, de forma jurídica. Mas na vida elas eram filha e esposa normais. Quando o Theroux morreu, como elas ainda têm esse status de escravas, elas são vendidas no mercado. E elas são vendidas separadas. A Martine, sem a mãe, morre alguns dias depois que é vendida. Quem comprou a Mamie foi um senhor muito gente boa, levou a Mamie para sua esposa Frances. A Frances fica muito tempo com a Mamie, ela é uma mulher muito boa, entende o luto da Mamie pela filha, até que um dia ela morre em cima de um cavalo. Daí vem o ódio que a Mamie tem de cavalos, porque ela foi em cima de um cavalo que a senhora Frances morreu. E isso deixou a família onde ela trabalhava muito triste. O marido dela ficou meio tantã, mas ainda era apaixonado pelo maldito cavalo. Não dá certo e a Mamie volta à família da Scarlett, a família da Solange. No dia do 3º casamento da Solange, quando ela está saindo da igreja, a Mamie aparece. E diz que quer voltar porque a sua senhora precisa dela e precisava mesmo. Ela estava esperando um filho já do seu 3º marido, né? Eles se relacionaram antes dela casar porque ela era uma senhora muito irreverente para o seu tempo. Solange estava casando com o senhor Robillard, o 3º marido também muito rico, realmente rico, morreu rico. Que era dono de como é que eu posso dizer? Ele era dono de várias lojas em Savannah. É difícil de conceituar assim, a ocupação desses homens naquele período, porque todos eles tinham funções muito diversificadas. Eles eram donos de latifúndios, senhores de escravos, e por consequência eles tinham uma loja que poderia vender só a matéria-prima ou então algo melhor, e tinham ações do banco. Eles tinham funções muito diversificadas, mas tinham dinheiro. É isso que é importante para o desenvolvimento da história, e esse dinheiro era envolvido com o algodão, que era colhido pelos negros. É isso que a gente precisa saber sobre a vida de todos os homens ricos dessa história até o fim. Então vamos lá. A Solange estava grávida, então, do seu 3º marido. O Robillard, Mamie voltou para a sua vida. A Mamie foi cuidada pela Solange e passou a cuidar dela.
No parto da terceira filha de Solange, no parto da Ellen Scarlett Robillard, a Solange morreu. E o pai culpou por um certo tempo a filha, mas ela sempre foi cuidada pela Mamie. A Mamie foi a mãe dessa criança. Desde o instante em que a Mamie foi a primeira pessoa a segurar a nenê no colo. E a nenê diz que lembra disso. Isso é muito bonito do livro. Certo, a Ellen, então, se desenvolve como uma moça de uma família rica, com as suas duas irmãs. E ela logo se casa com o senhor Gerald O'Hara. Lembra lá dos O'Hara? Aliás, não, acho que eu não falei deles. Os O'Hara eram uma família de comerciantes muito ricos. Inclusive, no tempo passado, eles já tinham encontrado com a Solange em algum momento, algum parente dos O'Hara, mas eu não vou acabar com a sua curiosidade, ou então com os segredos do livro. Então, Ellen, a segunda geração das mulheres Scarlett na história, ainda está com Mamie. E a Mamie vai cuidar de todos os filhos da Ellen. Na verdade, ela também tem 3 filhas mulheres. A mais velha e mais importante é a Katie Scarlett O'Hara. A Katie é muito envolvida com cavalos. A Katie é muito envolvida com cavalos quando criança. E ela não gosta de... E a Mamie desaprova completamente, porque ela era traumatizada com a Frances. Inclusive, o nome do cavalo da Katie se chama Beelzebub. Lembra do Beelzebub lá do Senhor das Moscas? Que era meio que uma personificação do mal, um diabo. Então, esse cavalo só trouxe raiva para essa família. Enfim, vários traumas vão acontecer na vida da Katie. E um dia ela acorda completamente mudada. Assim, a Katie, ela não gostava de ser menina. Mas não é que ela tivesse um transtorno de personalidade ou que ela fosse homossexual. Não. Ela só não queria ser uma mocinha, de sentar, se abanar, cuidar da casa. Ela não aceitava isso, ela gostava de montar o cavalo dela. Várias situações aconteceram e ela um dia acordou e disse assim: não me chamem mais de Katie O'Hara, nem de senhorita Katie. Me chamem de Scarlett O'Hara, a minha avó, a mãe do meu pai. Então, quando a gente chama a Scarlett O'Hara do filme, o verdadeiro nome dela é Katie. Scarlett é um apelido. E aquela vira a senhora Scarlett O'Hara. A Solange morreu. A Ellen ainda está viva. E a Scarlett, muito problemática, casa com o primeiro marido. E é nesse momento que o livro vai acabar, quando o marido da Scarlett O'Hara, ela se casa com um rapaz que não vai dar certo com ela, vai pra guerra, porque nesse momento os Estados Unidos está na guerra de secessão. Eu geralmente sou mais pontual no enredo do livro, mas eu não quero me aprofundar porque isso vai tirar a magia da gente descobrir como foi que a Mamie, como foi que a Scarlett se tornou Scarlett, como ela conheceu o Hatch, aparece no livro o Hatch. Mas a gente percebe que a história grossa do E o Vento Levou vai aparecer no livro da Margaret Mitchell, que seria o futuro deste volume. O que eu mais gostei desse livro foi conhecer um pouquinho da história antes do filme, que eu já gostava bastante. Um dos pontos geniais desta obra é a narração. A narração, ela sofre uma mudança dramática. No início do livro, até o momento em que a Mamie aprende a falar, é um narrador onisciente que constrói os fatos, sem dar muitos pitacos. E a partir do momento que a Mamie aprende a falar, que ela tem consciência própria de quem ela é ela quem é a narradora. Então, a fala dela é de uma pessoa analfabeta. Ela nunca foi à escola, ela só sabe aquilo que a senhora Solange a ensinou quando ela era jovem. Inclusive sobre compostura, educação, etiqueta, enfim. Ela fala errado, mas isso não tira a magia dela. A simplicidade e a sabedoria da Mamie eu acho que estão aí. E contando a história dela, contando a história da Scarlett, da Solange, da Ellen, a gente sabe que ela exerce uma função linda nessa família. Ela é o esteio das 3 gerações
das mulheres dessa família. E esse livro, acho importante destacar isso, que ele fala do feminismo real. Não é só uma coisa ideológica. A Mamie é uma mulher muito forte, que brigou, batalhou pela sobrevivência dela a vida inteira. Ela foi feminista sem saber. Foram essas as coisas que eu achei lindas dessa história da Mamie. Eu encontrei esse livro por acaso. Um dia eu tava zapeando pela internet e encontrei esse livro, coloquei ele no meu carrinho de compras, porque é o E o Vento Levou. E eu gosto demais dessa história. E essas mulheres, a Solange, a Ellen e a Scarlett, acompanhadas da Mamie, viveram mais adversidades do que uma pessoa deveria viver. Então a essas personagens, eu só agradeço por ter aprendido tanto sobre a vida. Se você gostou tanto quanto eu dessa história da Ruth, se você se interessou pela Solange, pela Ellen ou pela Scarlett, se você se sensibilizou pelas adversidades que elas viveram tanto quanto eu, lembra, por favor, de curtir a nossa conversa e se inscrever no canal. Nosso próximo livro aparece daqui a alguns dias. E eu te espero aqui no canal Leitor. Um abraço.